Olá pessoal do segundo ano, aqui é o professor Demilson Pereira Ribeiro, meu contato aqui no Instagram, nosso canal de aula. Pessoal, vamos continuar aqui o nosso PET, Plano de Estudo Tutoral. Sumário, né? Nós estamos trabalhando a nossa língua portuguesa. Na primeira semana, modalização em textos. Segunda semana, pronomes pessoais. A terceira semana, resenha crítica. Semana 4, o gênero graphic novel. E nós chegamos à semana 5, onde nós vamos trabalhar um romance, que é o Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Então, nessa semana, gente, o que é o nosso eixo temático? É a literatura brasileira e outras manifestações culturais. O tema é o negro na literatura brasileira. Habilidades aqui é relacionar formas diferentes de representação do negro, contextos históricos e literários diferentes, reconhecer em tempos literários apresentados conflitos e formas de resistência do negro. O tema, então, é o livro, o romance, um romance chamado Cortiço. Então, agora, o que eu quero que vocês prestem bastante atenção? Essa semana 5, ela trouxe para a gente analisar esse famoso romance brasileiro, o Cortiço. Nós vamos analisar aqui o enredo da obra, identificar suas características e reconhecer a presença do negro nesse texto literário. O Cortiço foi escrito por Aloysio de Azevedo. Bom, o Cortiço, então, gente, é um romance brasileiro, muito importante, considerado uma das principais representantes da escola literária do naturalismo no nosso país. A obra foi escrita por Aloysio de Azevedo e publicada pela primeira vez em 1890. A narrativa conta a história de diversos moradores de um cortiço do Rio de Janeiro. João Romão é um ambicioso dono do cortiço João Romão, que constrói as primeiras casas roubando materiais de seus vizinhos, junto com a sua companheira, a Bertoleza, uma escrava que achava que era livre. O cortiço é repleto de moradores, cada um com suas histórias. Rita Baiana, o Firmo, Piedade, Jerônimo, Pombinha são alguns desses moradores. Representando a burguesia carioca, aparece Miranda, um comerciante português, sua esposa Estela e a filha do casal. Zulmira. O Cortiço é uma espécie de retrato da sociedade carioca do fim do século XIX, que passava por uma reorganização social, além de estar se adequando às consequências da Lei Áurea, que abolia a escravidão no país. Bertoleza, Rita Baiana são importantes personagens dessa história, né? É importante tratarmos sobre como as pessoas negras eram representadas no romance, que foi o primeiro publicado no país após a abolição da escravatura. Mesmo libertos da escravidão, os negros foram marginalizados e tinham uma grande dificuldade de colocação e ascensão social, problema que perdura até hoje e é considerado uma dívida histórica a qual a nação precisa reparar. A representação do negro na obra O Cortiço é dada por meio de excessivo trabalho sem devida remuneração e exclusão social, como representado pela personagem Bertoleza, da mulher sensual e exótica por meio de Rita Baiana e das práticas religiosas expostas com cunho pejorativo pelo autor, elucidada por Paula, a bruxa, além de outras representações. Vale ressaltar que a forma como as pessoas negras são representadas no romance equivale a um pensamento racista, contra o qual devemos lutar para que seja extinto na nossa sociedade. Outra forma de representação dos negros no livro é por meio da capoeira, como afirma Galvão. A representação das capoeiras no romance O Cortiço traz a beleza de um dos maiores símbolos da resistência negra do final do século XIX e início do século XX. Apesar de todo o preconceito em torno do tema na época, conseguimos extrair muito do que foram as capoeiras daquele período. Assim podemos perceber que havia também uma importante presença da cultura africana na narrativa do romance, gente. Ao longo de mais de um século de publicação, o Cortiço já ganhou diversas versões e foi adaptado para filme e também para o graphic novel, gênero que estudamos na semana 4. O graphic novel do Cortiço, adaptado aqui, como nós havíamos falado, por Ivan Jaffe, ilustrado por Rodrigo Rosa, tem a mesma essência da história original. Porém, os desenhos dão vida à obra, pois fazem com que aquilo que estava somente em nossa imaginação se torne real. O autor
Aloysio de Azevedo. Ele nasceu em São Luís, no Maranhão, em 14 de abril de 1857. Ele era caricaturista, jornalista, romancista e diplomata. Aloysio de Azevedo começou a publicar seus romances em folhetins, parte dos jornais dedicada ao entretenimento. Uma das preocupações do autor era observar e analisar os agrupamentos humanos. Daí que surgiram as obras Casa de Pensão, de 1884, e O Cortiço, de 1890. Agora que já vimos algumas informações sobre a obra, nós vamos fazer algumas atividades a respeito do livro, gente. A primeira é um vestibular, Universidade Federal de Viçosa. Leia o texto retirado de O Cortiço e faça o que se pede. Então nós temos aqui: eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma sentada, 7 horas de chumbo. O rumor crescia, condensando-se, o zum 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 de todos os dias acentuava-se. Veja que a descrição do cortiço é como se ele realmente fosse um personagem. Aí vem a questão e a pergunta: assinale a alternativa que não corresponde a uma possível leitura do fragmento citado. Então nós vamos ver letra A, B, C. A resposta nossa que não corresponde é a letra D. Veja, através da descrição do despertar do cortiço, o narrador apresenta elementos introspectivos dos personagens, procurando criar correspondência entre o mundo físico e o metafísico. De maneira nenhuma. Ele faz uma descrição puramente natural daquele momento que está ali sendo descrito. A número 2 diz assim: em um determinado momento da história, o cortiço pega fogo e se transforma em uma confusão generalizada. Leia os 2 trechos abaixo e responda o que se pede. Olha o fragmento 1, gente. Ninguém se conhecia naquela zumba de gritos, sem nexo, e choro de crianças esmagadas, e pragas arrancadas pela dor e pelo desespero. Fragmento 2. E começou a aparecer água. Quem trouxe? Ninguém sabia dizê-lo, mas viam-se baldes e baldes que se despejavam sobre as chamas. Aponte a alternativa que explicita o que os 2 trechos têm em comum. A nossa resposta é a letra E. O que eles têm? O anonimato da confusão e do salve-se quem puder, no primeiro trecho, e o anonimato da cooperação e do todos por todos no segundo trecho. Aqui nós temos uma questão da FUVEST. Não entra a polícia, não deixa entrar. Aguenta, aguenta. Não entra, não entra. Repercutiu a multidão em coro. E todo o cortiço ferveu que nem uma panela ao fogo. Aguenta, aguenta. O fragmento acima mostra a resistência dos moradores do cortiço à entrada dos policiais no local. O romance de Aloysio de Azevedo, letra A é nossa resposta. O que diz? Representa as transformações urbanas do Rio de Janeiro no período posterior à abolição da escravidão e o difícil convívio entre ex-escravizados, imigrantes e o poder público. Pessoal, os nossos esquemas de memorização para quando a gente precisar fazer. Essa é a nossa aula. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês aprendam bastante.